Gina, eu também gostaria de saber como se define a educação antirracista e qual que é a importância dela no contexto educacional brasileiro. Eu defino a educação antirracista como esse conjunto de conteúdos, ações, práticas, materiais didáticos que trabalham, na perspectiva de garantir a crianças negras e brancas a possibilidade de receber uma educação e uma formação que lhes permita refletir de maneira crítica sobre as relações raciais. Então, se a gente lembrar, que nós somos um país orientado pelo mito da democracia racial, o Brasil é um país que há anos acredita que aqui nós somos todos iguais, nós recebemos o mesmo tratamento. É esse discurso que circula no senso comum, esse discurso que começa lá, começa antes disso, mas que está lá cristalizado, sedimentado em Casa Grande Senzala, essa ideia de que o Brasil é um país que vive uma democracia racial, que aqui as relações raciais são pacíficas. Essa é uma mentira que nos foi contada até com o intuito de coibir, a luta, a resistência. Então, se não há tensão racial no Brasil, não há por que lutar por igualdade. E o fato é que o Brasil é um país profundamente marcado por tensões raciais. Todo mundo que frequenta a escola pública estuda em materiais didáticos que cooperam para o racismo. A gente primeiro precisa dizer que nós precisamos de uma educação antirracista, porque nós temos uma educação racista. Se eu tenho uma educação que privilegia os conhecimentos europeus em detrimento dos conhecimentos africanos e indígenas, e nós somos um país de base histórica indígena e negra. O Brasil é um país profundamente indígena e negro, mas o estudante abre o livro e não se reconhece no material didático. Então, por que a gente precisa de uma educação antirracista? Para a gente refletir criticamente sobre que país nós somos e sobre como o que a Sueli Carneiro, que é uma intelectual de quem eu gosto muito, ela chama de dispositivo da racialidade. Esse dispositivo da racialidade inclui todo o conjunto de discursos, representações sociais, modos simbólicos da cultura, o modo como a educação opera. O dispositivo da racialidade, ele opera o tempo todo para dizer assim: os brancos são melhores, os brancos são superiores, a cultura branca é melhor, O Brasil teve, inclusive, um projeto explícito de branqueamento da população e de extermínio da população negra. Então a gente precisa de uma educação antirracista para entender de maneira crítica como é que o país funciona e para que as novas gerações possam trabalhar para desconstruir esse sistema chamado racismo estrutural, que está sempre trabalhando para colocar pessoas negras em posições subalternas, para produzir vantagens e privilégios para pessoas brancas em detrimento dos direitos de pessoas negras. Eu queria saber da senhora qual que é o desafio que as escolas têm para implementar essa educação. Nossa, Adilei, são muitos desafios. E eu acho que o primeiro desafio passa pelo fato de que todos os professores que estão hoje na escola pública atuando passaram por essa educação que a gente chama de educação colonial. É uma educação que tem como projeto reverberar essa lógica da suposta supremacia branca. Então, eu vou citar o meu exemplo. Eu fiz letras, na Universidade Católica de Brasília. Eu passei todo o meu curso sem ter sido apresentada a uma escritora negra. Quando eu pesquisava Machado de Assis, por exemplo, ele era apresentado para mim como autor branco. Então, o primeiro grande desafio que eu considero é a gente admitir que nós não fomos preparados para trabalhar a cultura africana e afro-brasileira na escola, porque parte do racismo estrutural é justamente operar para que o conhecimento dos povos africanos e dos afro-brasileiros não circule nem na universidade, nem na escola de educação básica. A própria universidade é branco-centrada. A própria universidade privilegia autores brancos quando ela vai produzir o seu conhecimento. Então, o primeiro desafio que a gente tem
compreender a magnitude dessa tarefa, que é falar sobre ensinar a educação, ensinar a cultura africana como parte de uma educação antirracista. A gente precisa lembrar que para ensinar a cultura africana, o professor tem que conhecer a cultura africana. Esse professor não foi apresentado a esse conhecimento. Como é que ele vai compartilhar esse conhecimento? Esse eu consideraria o primeiro grande desafio. E relacionado a esse está a falta de compromisso, como eu disse, das secretarias municipais de educação em relação a essa agenda. Essa falta de compromisso, e aí é uma suposição que eu estou fazendo da minha percepção, ela vem muito, primeiro, você tem, como eu disse, uma hegemonia de pessoas brancas nos cargos de comando, à frente das secretarias. Essas pessoas têm menos aproximação com o tema, menos compromisso com o tema, porque muitas delas sequer conhecem, são pesquisadoras do assunto. Além disso, a gente tem que falar que não se faz educação antirracista no improviso. Educação antirracista exige, como eu disse, formação, qualificação técnico-pedagógica. E você só promove qualificação técnico-pedagógica investindo recursos para que haja formação permanente dos professores. E eu acho que um terceiro desafio, e talvez um dos maiores deles, seja a intolerância religiosa. Eu continuo ministrando palestra nas escolas e formações para professores e professoras. E não é raro que eu encontre situações em que a professora se recusa a participar de uma formação que tem como tema educação antirracista, porque ela diz que não quer ter contato com nada que diga respeito às religiões de matriz africana. Então, é um reducionismo, porque quando a gente fala de promover educação antirracista na escola, a gente não está falando de ensinar religião A ou B, a gente está falando de cultura. Então, envolve falar da cultura que é promovida pelas religiões de matriz africana? Envolve. Mas a gente fala disso, de outras culturas o tempo todo na escola sem ter que lidar com resistência. Se a gente parar para pensar, a escola ensina a cultura grega, a cultura romana, a cultura dos cristãos. Então, quando a gente tem festa junina na escola, dia de São João, dia de São Pedro, o Estado é laico, né? Quando a gente faz uma festa junina na escola, a gente não está promovendo um evento religioso e nem incitando as crianças a seguirem uma determinada fé. Não se trata de proselitismo. A religião é parte da cultura, a gente está tendo contato com aquela cultura. A festa junina, né? Eu trabalhei por mais de 30 anos na educação básica, era um evento de muita celebração para a comunidade. A comunidade vai para a escola, come as comidas típicas, conhece as danças regionais, a quadrilha. Qual o problema de apresentar a cultura africana? Está relacionado a um profundo discurso, um discurso muito arraigado na nossa cultura, que foi uma ferramenta, esse discurso foi uma ferramenta de estabelecimento do domínio de pessoas brancas. Então, eu preciso, a lógica racista do dispositivo da racialidade é essa, eu preciso desqualificar, demonizar tudo relacionado à cultura negra, africana e afro-brasileira para matar essa cultura e, por extensão, matar esses sujeitos. Então, um dos grandes desafios que nós temos é dialogar com as famílias e desfazer essa fake news que tem, inclusive parlamentares têm propagado essa ideia, né, de que trabalhar a educação antirracista na escola é constranger os alunos a seguir uma determinada religião. Isso é um absurdo, né? Isso é inaceitável e realmente se constitui como uma grande barreira para o fortalecimento da educação antirracista na escola. Encaixando já com a sua resposta, eu queria saber como você acha que a formação e o preparo dos professores impactam na educação antirracista nas escolas. Nossa, impacta muito, Laura, porque um dos pontos da minha pesquisa de mestrado é falar sobre a identidade docente. Quando você se torna professor, você traz para a sua prática pedagógica todos os seus valores, as suas crenças, e muitas vezes falta um maior entendimento para o professor de que ele não é livre para ele ensinar o que ele quiser na sala de aula. Tudo aquilo que nós vamos ensinar para os nossos alunos, tudo aquilo
que os nossos alunos vão aprender está definido por um conjunto de leis, está definido pelo currículo escolar. E muitas vezes a professora ou o professor declaram que não são obrigados a trabalhar um determinado conteúdo. Então, primeiro, esse professor e essa professora precisam se sentir amparados e preparados para trabalhar a temática. Segundo, esse professor e essa professora tem que entender que ele não está fazendo uma concessão. Ele não está sendo legal e bonzinho porque ele está trabalhando a cultura africana e afro-brasileira na escola. Um dos discursos que eu já encontrei na escola é quase um discurso assim da caridade. O professor acha que está fazendo a caridade de promover uma educação antirracista. E a gente está falando de garantia de direitos. As crianças negras estudam em escolas que apresentam materiais didáticas, práticas e discursos que as ensinam a se odiar. Se a gente não olhar para o material didático de maneira crítica, a gente não vai conseguir mudar isso. Então, muitas vezes, o próprio material didático, como eu disse no início da nossa conversa, ele traz representações de pessoas negras, da cultura negra, que são representações estereotipadas, que tratam como algo menor, que tratam como algo irrelevante, apresentam a cultura africana como peça subsidiária da cultura brasileira. Então, esse professor que estiver bem preparado, ele não só vai conseguir trazer o tema para a organização do trabalho pedagógico de forma transversal ao trabalho dele, mas ele também vai ter critério na seleção do material didático e vai garantir que o estudante negro ele possa estar num ambiente pedagógico em que a autoestima dele seja fortalecida, em que ele sinta orgulho de saber que ele se origina, né? Os descendentes, os ancestrais dele estão, né, vieram do continente que é não apenas o berço da humanidade, mas é o berço da civilização. Quando um jovem negro reflete, por exemplo, sobre o fato de que as pirâmides do Egito, que são aquelas obras arquitetônicas grandiosas, né, que deixa todo mundo embasbacado, como é que isso aqui foi construído há tanto tempo? Quando esse jovem tem a oportunidade de refletir que o continente africano é de onde surge todo o conhecimento que circula hoje no mundo, esse jovem passa a ter orgulho de onde ele veio, de quem ele é. Por outro lado, a gente precisa lembrar que a educação antirracista também é importante para estudantes brancos, no sentido de que esse estudante ele está dentro de uma cultura que ensina para ele que ele é superior. Então, toda pessoa branca que nasce, por exemplo, no Brasil, que é um país profundamente marcado pelo racismo estrutural, orientado pelo dispositivo da racialidade, ele cresce num ambiente que diz para ele 24 horas por dia: o bonito é ser uma pessoa branca, o bonito é ter olhos azuis, os brancos são o símbolo da civilidade e da intelectualidade, as outras etnias são inferiores. A pessoa branca precisa ter contato com essa diversidade de culturas para ela, inclusive, se mudar internamente, pensar como é que ela se relaciona com o outro. E, por fim, a gente tem que falar, é importante que a gente faça a defesa da educação antirracista, porque isso tem a ver também com ter acesso a outras epistemologias e a outros saberes que nos ajudam a compreender o mundo com muito mais lucidez, de forma muito mais rica. A diversidade, ela é a principal característica do Brasil. Nós somos um país muito diverso, somos um país de extensão continental, com uma grande diversidade linguística, cultural, étnica. E aí, às vezes, o que você vê na escola é um empobrecimento dessa diversidade linguística, étnica e cultural. A educação antirracista, ela nos permite ampliar os nossos conhecimentos, ampliar as nossas visões, as epistemologias às quais a gente vai acessar e, portanto, a gente tem muito mais chance de se desenvolver como um ser humano que vai se desenvolver integralmente, do ponto de vista de se tornar um cidadão, de entender o que é democracia, de entender o que são valores plurais, de entender o que são marcos civilizatórios. Gina, eu queria saber como que você acha que a sociedade e as famílias podem apoiar essa educação antirracista? Excelente pergunta, Diller. Eu não acredito em trabalho pedagógico sem a integração com a comunidade, com a família e com o território.
Não existe educação antirracista suspensa no ar, ela tem que aterrissar no território da escola, ela tem que conhecer a comunidade local. As crianças tendem a repetir o discurso e as representações dos pais. Então, se em casa essa criança acessa um discurso racista, se ela tem do pai e da mãe uma postura racista, ela tende a reproduzir. Então, é fundamental que a sociedade, que as comunidades se somem aos professores nessa luta em favor de uma educação antirracista. E eu tenho falado muito sobre a importância de a escola conversar com as famílias. Toda escola tem um documento muito importante chamado Projeto Político Pedagógico, que é uma espécie de carta de intenções da escola. Todo projeto político pedagógico precisa trazer de maneira explícita qual é o trabalho que aquela escola fará em relação à educação antirracista. Eu entendo que, na medida em que a comunidade acessa o PPP da escola, conhece o trabalho que a escola está fazendo, a gente tem mais chance de que essa família e essa comunidade se aproxime da escola. Há um documento muito importante que é produzido pela Ação Educativa, que são os indicadores da qualidade na educação, pensando especificamente o eixo da educação antirracista, e esse documento ele destaca a importância da gestão democrática. Então, quando a gente fala de gestão democrática, a gente fala justamente disso. O projeto de uma educação antirracista na escola, ele não pode ser construído à parte da comunidade. Para que as pessoas façam adesão àquele projeto, as famílias, os professores, os servidores, os demais profissionais da educação, além dos professores, é fundamental que as pessoas conheçam o projeto político-pedagógico, porque isso vai dar segurança e vai dar coesão do trabalho na escola.